Olá a todos e bem-vindos de volta às nossas aulas de desenho técnico. Hoje a aula número 3, noções de projeção, elementos de projeção e tipos de projeção. Falaremos também sobre diedro de projeção e diépora. Imagina que a gente tem a figura solta no espaço, o triângulo ABC entre parênteses, e nós queremos projetá-lo sobre o anteparo plano alfa. Para podermos fazer isso, nós precisamos de um referencial externo, que nesse caso é o ponto P. E o ponto P que vai servir de referência para a projeção dos pontos do objeto sobre o plano alfa. Formalmente, nós temos o ponto P como sendo o centro de projeção, polo ou vértice, o plano alfa sendo o plano de projeção, os segmentos PA, PB e PC como sendo os raios projetantes, o triângulo ABC entre parênteses é a nossa figura solta no espaço. E o triângulo ABC é a projeção do triângulo ABC, entre parênteses, sobre o plano alfa. Formalmente, nós temos esse exemplo como sendo um tipo de projeção específico chamado de projeção cônica ou central. O centro de projeção está a uma distância finita do plano de projeção. Isso quer dizer o seguinte: imagina que a gente tem um objeto solto no espaço da sala. E nós temos a nossa lâmpada localizada no ponto P. Essa lâmpada vai emitir raios de luz sobre o objeto que está solto no espaço, e esse objeto vai formar uma sombra no solo. O solo é o nosso plano alfa. Acontece que, por conta da distância entre o ponto P e o plano alfa ser uma distância finita, nós temos uma deformidade na projeção da figura no solo. E essa é a limitação da projeção cônica ou central. Ela é muito utilizada para ampliações. Nós temos as razões entre os segmentos que ligam o ponto de referência ao objeto e os segmentos que ligam o objeto ao anteparo ou plano alfa. Só que em muitos casos nós queremos em desenho técnico a representação da verdadeira grandeza do objeto sobre a projeção no plano. E isso a gente só consegue com uma distribuição paralela dos raios projetantes. No caso da projeção cilíndrica ou paralela, o centro de projeção fica a uma distância infinita do plano de projeção. Agora nós estamos falando de um ponto que está infinitamente afastado do plano de projeção, como se fosse o Sol. O Sol ele lança sobre a Terra raios praticamente paralelos. E com isso nós conseguimos, quando próximos ao solo, projetar uma sombra que é quase do mesmo tamanho do objeto solto no espaço. Imagine agora que a gente tem o Sol da manhã ou o Sol da tarde. Esse Sol ele não está perpendicular à Terra, ele está com uma certa inclinação. Isso significa que os raios não estão incidindo sobre a Terra num ângulo perfeito de 90 graus. E é disso que trata a projeção oblíqua. Nós temos também a projeção ortogonal, na qual os raios projetados formam ângulos de 90 graus sobre o plano de projeção. E daqui em diante é essa referência que nós teremos para a projeção em desenho técnico. Agora imagina que a gente tem um espaço e esse espaço está sendo dividido por dois planos que se interceptam a 90 graus entre si. Esses dois planos, que nesse desenho são os planos π e π', dividem o espaço em 4 regiões. Essas regiões são chamadas de diedros. Temos o primeiro diedro acima e à direita, o segundo acima e à esquerda, e assim vai até o quarto diedro no sentido anti-horário, com essa referência que tomamos agora. No primeiro diedro nós temos o ponto A, entre parênteses, que vai ser projetado nos planos π e π'. A projeção vertical e ortogonal desse ponto sobre o plano π resulta no ponto A. Então, o ponto A é a sombra do ponto A, entre parênteses, solto no espaço. Nós temos o mesmo resultado quando projetamos o ponto A, entre parênteses, no plano π', que é o plano vertical. Formalmente, nós temos π e π' como sendo os planos horizontal e vertical de projeção, respectivamente. Nós temos a LT, a linha de terra, que é a linha resultado da intersecção entre os dois planos, e temos o ponto e as suas projeções respectivas. Agora, imagina que a gente possa abrir um diedro como se fosse uma folha, sendo que nessa folha nós já temos os resultados A e A', que são as projeções do ponto A, entre parênteses, solto no espaço. Com o rebatimento desse plano de projeção, nós conseguimos uma distribuição que nós chamamos de épora.
partir do rebatimento do plano, nós temos essa conexão entre o ponto A e o ponto A', tendo como referência uma linha de 90 graus com a linha de terra. Essa técnica é bastante utilizada em geometria descritiva e ela é de grande utilidade em desenho técnico para projeções de 3 vistas. Agora imagine que a gente tenha um terceiro anteparo, um plano π duas linhas, que é aquele plano lateral lá no fundo. Se nós conseguíssemos abrir 2 diedros dessa vez, nós teríamos a projeção do ponto A, entre parênteses, sobre os planos π, π' e π duas linhas. O resultado seria essa figura da direita, que é a épura do ponto solto no espaço em 3 planos de projeção. E tratando das distâncias entre o ponto e os planos de projeção, nós temos a seguinte nomenclatura. A abscissa no eixo X, representada aqui em vermelho, é a projeção da distância do ponto A ao plano de perfil, que é aquele plano lá ao fundo que a gente tinha tratado anteriormente. Nós temos o afastamento, que é a distância entre o ponto e o plano vertical de projeção. Nós temos a cota, que nesse caso é a projeção da distância do ponto ao plano horizontal. E com isso nós concluímos a nossa aula de projeções e aguardo vocês para a próxima aula. Até lá!